Então hoje aqui eu quero trazer uma aplicação bem interessante na indústria de óleo e gás. Eu vou fazer a caracterização de uma mistura oleosa, uma mistura de óleo lubrificante, através não da obtenção dos componentes através do banco de dados do software, mas através de uma curva de destilação, através de um ensaio, tá? Então, se a gente for lá no help do software e escrever ensaio na pesquisa, a gente vai ver alguns tipos de ensaio que são que são definidos por norma, né? Hoje eu vou fazer a caracterização de uma mistura oleosa que foi obtida através deste artigo aqui, né, publicado pelo Jornal Brasileiro de Petróleo e Gás Natural. Então lá na tabela, no final da tabela, eles dão, né, esse ensaio que foi realizado através do SEMPS. E nesse caso aqui, eles ensaiaram alguns tipos de óleo, tá, diferentes. Esses óleos lubrificantes aqui são pertencentes ao grupo 1 de óleos, tá? Que são obtidos através de um processo bem complexo de destilação, mas que é composto basicamente de uma coluna de destilação a vácuo e em seguida uma coluna de destilação extrativa. Então tem ainda um processo de retirada de parafinas e aí finaliza com um processo de tratamento com H2, com hidrogênio. E aí esses óleos, né, pertencentes ao grupo 1, eles são obtidos através das retiradas laterais, né, do processo de retirada de parafinas e do processo com tratamento de hidrogênio. Então aí a gente tem esses componentes. E aí como é uma mistura que tem vários tipos de componentes diferentes, eles fazem um ensaio, né? Fazem uma destilação e coletam os produtos dessa destilação e variam a temperatura e determinam qual a faixa de componentes que foi retirado numa determinada faixa de temperatura, tá? Então hoje a curva que eu vou usar é uma curva que foi obtida com a destilação através do método STM D1160 em porcentagem volumétrica, que está aqui descrito no software, tá? Então é possível, é um processo padronizado, então é possível obter todas as características físico-químicas dessa faixa de componentes através do input de uma curva de destilação. Então o que eu vou fazer aqui é cadastrar essa mistura aqui, basicamente essa aqui, né, que é uma mistura que compreende esses dois óleos. Então, para fazer isso dentro do software, a primeira coisa que eu vou fazer é cadastrar aqui o modelo termodinâmico, né? Vou colocar uma equação de estado cúbica, suave Redlich-Konk. Segunda coisa aqui que eu vou fazer dentro daqui da aba de ensaios, né, dos inputs, eu vou fazer a alteração dos limites da destilação, porque aqui a gente pode observar que o ponto final, né, o final boiling point dele foi obtido com 99% e o inicial sempre é com 1%. Então aqui eu vou alterar para 99%. Vou manter todos os outros padrões pelo default. O modelo primário aqui, né, das temperaturas de corte, aqui eu vou manter o default do software, tá? Para ficar mais visual, vou mudar as unidades de medida. Vou usar um modelo métrico, tá? Então aqui você pode ver com mais precisão quais são aí os pontos de corte, de temperatura e a quantidade de pseudocomponentes que ele vai criar, que o software vai criar, já que aqui a gente não tem nenhum
componente cadastrado. Então eu vou imputar a curva de destilação e ele vai criar pseudocomponentes para que esses componentes possam ser modelados e gerar a caracterização dessa mistura oleosa, tá? Então aqui eu vou criar uma corrente normal e aqui em vez de composição definida eu vou colocar a curva de ensaio de petróleo, tá? Vou colocar aqui a curva de ensaio, vou determinar uma taxa qualquer só para fechar o balanço e aqui eu vou entrar com a curva, tá? Então o tipo de destilação, né, o tipo de ensaio que foi obtido, pelo qual foi obtido essa curva foi o D1160, né, da STM. Vou imputar aqui um grau API para esse óleo, né? Vou usar 35 porque pelo próprio processo, né, um óleo bem mais leve já, não é um óleo tão pesado quanto o petróleo bruto, mas e no artigo ele não traz, né, essa informação, então vou usar aqui um grau API 35, que basicamente é uma escala de densidade relativa à água, né, do óleo, e acima de 10 grau API a gente já tem óleos aí que flutuam, né, que são bem mais leves que a água já. Então aqui a curva de destilação que eu vou imputar é essa. Então basicamente agora o que eu vou fazer é preencher esses dados, né, desde o initial boiling point até o final boiling point e associar eles à temperatura pela qual foi obtida os pontos de corte, tá? Então vou colocar aqui do lado isso aqui e vou usar indicar, vou fechar o help no software. Vou cancelar aqui. Eu não vou conseguir colocar assim, tudo bem, não tem problema não. Então vou voltar aqui o valor que eu tinha colocado de grau API 35. Então aqui eu sei que começa em 1, depois 5, depois 10, 5, 10 até 90, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Acabaram minhas linhas, né? Eu vou clicar na linha 10, vou inserir mais linhas aqui. Então já foram inseridas aqui 90, acho que ele usa 95 e aí 99. 90, 95, 99, o ponto de 94.1 não tem informação, né? Então vou colocar de lado aqui para eu poder ver na minha tela. Vocês podem tirar um print aí e adicionar essas informações, né? Foi 355.6. Lembrando que o Pro 2 o separador de casa decimal dele é o ponto, tá? Não é vírgula. Então 362.7, 371.9, 381.1, 390.4, 399.8, 408.8, 418.9, 429.7, foi todo mundo errado aqui. Que bosta. Tá bom. Vou ter que subir todo mundo aqui. Eu comecei errado. (24.371) tá correto. Aqui tem que ser 1 a 1. Ele não aceita eu copiar a lista inteira. Um trabalho bem manual, mas ele aceita, se tiver os dados no Excel, copiar e colar. Tá, 90, 80, 429.7, 90, 441.8,
95.451.1 e 464.9. Beleza. Então tá aqui, vou dar OK. Vou dar OK também. Vou colocar aqui uma temperatura, uma pressão para fechar o grau de liberdade, né? Vou colocar 100 graus e vou colocar 1 kg de pressão aqui. Beleza, posso gerar os pseudocomponentes. Ó, ele já gerou os pseudocomponentes. Beleza. Vou só alterar o nome dessa corrente aqui, vou colocar ensaio aqui, tá? Vou colocar aqui só a visualização da corrente, vou rodar ela para ele poder fazer o cálculo, né, de tudo. Então aqui eu vou colocar uma lista. Antes eu vou fazer diferente. Vou mostrar aqui que os pseudocomponentes foram criados. Então estão aqui, né, os componentes. Vou adicionar um outro componente aqui, só para a gente poder fazer uma comparação aqui de densidade. Vou adicionar água. Beleza, tá aqui já. Água é o componente número 1 agora. Tranquilo. Vou criar uma outra corrente aqui. Vou falar que essa corrente aqui tem só água. Vou ter essa base aqui, mássica. Vou colocar 100 kg. Não preciso normalizar, né? Porque totalizou 1 aqui, tranquilo. Temperatura, pressão. Vou colocar 100, vou colocar 95 graus. Mesma pressão, porque eu sei que vai estar líquida nessa condição, tá? Então aqui o que eu vou fazer agora é colocar também aqui o toggle, tá? Vou chamar isso aqui de água, só para ficar claro o que a gente está fazendo. Vou rodar a simulação, tá? Ele está falando aqui que não tem nenhuma operação unitária na simulação, não tem problema, que a gente quer só obter as propriedades físico-químicas das correntes, né? Então vou puxar aqui uma table, tá? Vou colocar uma tabela que eu normalmente uso. Ela traz umas informações interessantes. Vou colocar as duas correntes aqui dentro. Ok, beleza. E ele já puxou aqui, ó, as duas correntes líquidas, né? Uma é só água, water, e a outra é um líquido seco, né? Sem água, tá? E aqui estão as propriedades do líquido, tá? Beleza. Então o óleo, dá pra ver aqui que o óleo, a densidade dele já está bem menor do que a densidade da água. A densidade da água está 961 kg por metro cúbico, tá? Está sendo modelada pela equação de estado cúbica também, não é ideal, mas está tudo bem, só para a gente poder fazer essa comparação. Então, como que isso afeta a densidade, né? Densidade, massa sobre volume. Então, o volume está sendo calculado pela equação de estado cúbico aqui nesse caso, tá? Então, aqui o óleo já é menos denso, né? 802 kg. E aqui, interessante, a curva STM 1160, deu 1160, foi a nossa curva, né? Então tá aqui a STM, deu 1160, beleza. Os nossos valores de input estão aqui, ó, 334, 353, estão todos aqui, tá? E aqui ele traz esse UOP Key Factor aqui, tá? Essa informação, se a gente for lá aqui na própria Wikipedia, né? Ele mostra esse que é um range, né, que vai trazer esses valores de QOP aqui, QOP, né, que é o OP, né, uma companhia bastante consagrada aí no mundo dos feedstocks, né, dos óleos que são alimentados nos processos. Eles trazem uma relação aqui de ponto de temperatura de ebulição e densidade. E eles falam que se o QOP for maior ou igual a 12, o processo é predominantemente parafínico, tá? O nosso QOP aqui deu 12,5, tá vendo? Então, realmente faz sentido, porque esse tipo de produto aqui, como eu falei no início, ele é obtido
Depois de uma coluna de destilação a vácuo, vem uma coluna de destilação extrativa e depois tem um processo de retirada de parafinas, tá? Com alguns ataques utilizando aromáticos. Então essa curva ela está caracterizada, essa corrente ela está caracterizada através dessa curva de destilação, e aí aqui a gente pode começar a trabalhar nela no processo, tá? Os tipos de ensaios são bem complexos, então provavelmente vou fazer outros vídeos aí para estar testando, mas já está aí uma caracterização inicial, né, de um ensaio, de uma corrente, né, de óleo, que também é bem usada quando a gente está trabalhando com petróleo bruto, né, para caracterizar essas correntes, tá? Que não tem no banco de dados, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu demais e até a próxima.